Bom, pessoal, a Brint aqui nos seus 15 anos resolveu fazer uma memória à Brint aqui desses anos todos dos provedores que iniciaram ali em 1997, e a gente criou a memória à Brint aqui com um museu, tá? Então a gente tem aqui a ata de fundação da Brint. Foram 14 provedores que na época, em 2009, 20 de março de 2009, fundaram a Brint, né? Então aqui a gente tem a primeira ata da Brint e os seus fundadores. Não sei se vai aparecer aqui. Então foram esses 14 visionários empresários aí em 2009 que criaram a Brint, fizeram a sua primeira ata, a sua primeira reunião e iniciaram esse trajeto fantástico que é a Brint hoje. E aqui a gente colocou alguns equipamentos. Vamos voltar aqui bem ao princípio de tudo, para a gente comentar um pouco aqui a respeito. Aqui tem um mais antigo ainda aqui, vamos pegar, deixa eu achar ele aqui. Eu vi ele perdido em algum lugar aqui. Aqui. Os provedores aí que iniciaram, né, o Fax Modem West Robotics 14.400, né, iniciaram lá por volta de 95, 97. Era esse dispositivo que permitia os provedores atenderem os usuários via internet discada, né? Então 14,4 kbps por segundo. Imagina que velocidade fantástica. E isso aqui na época era o melhor dos mundos, né? Era o que tinha de melhor. Então a gente depois teve uma evolução no discado e os modems melhoraram um pouco. E a gente teve aqui, ó, é o dispositivo, o modem que ficava no cliente, tá? A gente, para instalar a internet, tinha que abrir o computador do cliente, fazer a instalação do modem, tá? E instalar driver, né? Era uma coisa muito complicada. Quem lembra aí dos conflitos de IRQ, né? A turma da antiga, a gente instalava uma placa de modem, parava de funcionar a placa de áudio, parava de funcionar a placa de vídeo, e era uma luta ali de configuração. Muitas placas, a configuração do IRQ era jampeada, ela tinha uns jumpers. Se vocês olharem ali, ó, ela tem uns jumpers e a gente tinha que jampear ali a IRQ, né? Era tudo feito de forma manual. Hoje é tudo plug and play, né? Tudo automático. Quando chegou esse recurso plug and play, né, foi uma revolução. Aqui, ó, é uma evolução da rede discada, tá? Onde a gente foi para a linha digital. Aqui os provedores começaram a atender a 56 kbps. Esse equipamento aqui, o PR4000, eu trabalhei com ele, tá? A gente utilizou em nosso provedor, e ele atendia de 30 a 60 linhas digitais, né? Cada linha tronco ela atendia 30 linhas, né? Então aqui foi uma evolução onde os usuários começaram a conectar até 56 kbps por segundo, velocidade absurda na época. Aqui eram os modems, como que chegavam os links na nossa época, tá? Não era fibra ótica, era par metálico, e chegava através de modems que iam aí de velocidades de 14.400 até 2 GB, tá? Então foi os primeiros links dos provedores, eram atendidos através de modems com linha metálica, tá? Depois aqui são roteadores onde a gente conectava esses modems, tá? Eles tinham portas analógicas que conectavam esses modems e faziam a agregação de vários links de 2 GB, tá? De 2 megas, desculpa, 2 megas.
Então, se a gente quisesse ter 10 megas, teria 5 modems daquele de 2 megas, agregando no equipamento desse, que fazia balanceamento desses circuitos, tá? Então, assim começou até a chegada da fibra, né? Aqui a gente tem... Vamos entrar agora na história do rádio, né? Nós temos aqui os primeiros kits clientes, né? De rádio. Eram placas PCM-CIA com cartões, tá? Essas plaquinhas eram adaptadores para os computadores, né? E a gente, quem tinha notebook, também já tinha essa porta PCM-CIA e colocava o cartão direto, tá? Aí tinha esses cabinhos que a gente chama de pigtail, que ligava as antenas externas, tá? Então aí começou o trabalho com o rádio, né? Onde os provedores começaram a crescer absurdamente ali a partir de 2004, tá? Os equipamentos utilizados das torres geralmente era esses APs, tá? Esse aqui é um AP da Lucent, onde você colocava os cartões e geralmente tinham antenas Omnis na época. Quando os provedores começaram, o trabalho era feito com antenas omnidirecional, são essas aqui, ó. Então você colocava uma antena dessa, ela irradia para 360 graus e as pessoas conectavam aqui, tá? Daqueles cartõezinhos ali, interligavam em antenas, tá? Essa antena que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente não tem uma de 2.4 pelo tamanho, são antenas maiores. Eu vou mostrar para vocês de 5.8, que já foi uma evolução de 2.4. Então se conectava nessas antenas aqui, ó. Tá? Esse cabo ligava naquele pigtail e irradiava o sinal através das antenas direcionais, tá? Apontado para aquela antena Omni lá. Depois, com o crescimento, né? Foi tendo um crescimento e aquelas antenas omnidirecionais foram mudadas para antenas setoriais, tá? São essas antenas aqui e elas funcionam em um certo ângulo, né? Geralmente 60 graus, 90 graus, e você colocava várias antenas dessa na torre para poder fechar os 360 graus. E essas antenas, qual que é o diferencial da Omni? A Omni, ela tinha uma capacidade porque tinha um equipamento só alimentando. Quando a gente passou a usar várias omnidirecionais, eram vários equipamentos. Aqui no caso tem um equipamento da Microtik aqui, ó, que faz aquela função daquele AP que eu mostrei para vocês, tá? Então a capacidade aumentava de atendimento de usuários. Cada setor, né, atendia vários usuários e ampliava a capacidade. Essa antena aqui é uma antena de 90 graus. Depois evoluiu um pouco, né? E começaram a vir os equipamentos em forma de case fechado, né? Aqui já é a antena e o rádio junto. O equipamento da Ubiquiti foi muito utilizado pelos provedores também. A gente tem também as PCBAs, né? Quem lembra aí das PCBAs? São plaquinhas que a gente colocava dentro de uma caixa hermética adaptada, né? Isso aqui é basicamente um roteador Wi-Fi, né? Só a placa sem a caixa, e a gente adaptava nessa caixa externa para ele poder ficar no tempo, né? Poder resistir ao sol, à chuva e à água, tá? E esses equipamentos faziam as conexões dos clientes. Aqui também é uma evolução do equipamento de rádio externo para a torre. Aqui ele engloba o rádio interno dessa caixa e essa caixa também já é a antena setorial, tá? Então foi uma evolução e foram trocadas aquelas antenas setoriais por esses equipamentos mais leves, mais fáceis de manusear, né? E mais práticos. Vamos ver outras novidades aqui. Aqui foi uma evolução da rede de fibra. No começo a fibra era muito caro, né?
e começaram a se criar soluções de cabo TP, né? Os provedores, como fizeram a adaptação do roteador Wi-Fi para trabalhar em modo outdoor, né? Fora de casa, na chuva, o pessoal criou, né, tecnologias para pegar o cabo de rede, que é de uso indoor também, e começar a utilizar esses cabos na rua, né? Então criaram esses packs aqui, que colocavam externamente dentro de caixas herméticas nos postes e interligavam as pessoas, em vez de rádio, com cabo metálico, cabo de rede comum que a gente usa em casa, tá? Seriam os conversores do TP. Esses conversores aqui foram, não pela marca, né, mas todos os tipos de conversores desse tipo, eles foram apelidados carinhosamente pelos provedores de pac-bomba. Porque eles davam muito problema, né? Descarga elétrica geralmente queimava uma quantidade imensa desses equipamentos nos postes e dava muito trabalho para o suporte e se gastava muito dinheiro, né? Então tentaram várias alternativas com proteção de surdo, mas infelizmente o custo-benefício ele acabou ficando muito alto, né? Por causa do excesso de problema, o excesso de intervenções de manutenção, e os provedores evoluíram para a fibra realmente, né? Mesmo que fosse mais cara no primeiro momento, mas ela não tinha problema, né, com o tempo, né? E quando você fazia a conta ali a longo prazo, a fibra começou a ser mais interessante do que utilizar os cabos do TP, até porque os preços de fibra caíram e hoje, inclusive, o preço de fibra que é usado drop para atender os clientes é muito mais barato o metro do que o próprio cabo TP de rede. Aqui foi uma evolução também, ainda falando de rádio, daqueles cartões PCMC, como eu mostrei para vocês. Foram plaquinhas, né, PCI, já conjunto ali para Wi-Fi, onde saía os pigtails e ligava nas antenas, né? Então foram as famosas placas D-Link aí, que fizeram muito sucesso também na época dos provedores. Aqui é um outro tipo de antena também, as iGrids, né, também foram bem utilizadas. Aqui é o seguinte, nós temos a antena e aqui essa ponteira dela, além de receber o sinal, ela é o rádio, tá, embutido. Então a antena já era um pacote completo de rádio e antena receptora, tá? Também foi muito utilizado. Aqui é um outro modelo, que é a Lightbeam M5 da Microtik, da Ubiquiti, tá? Ubiquiti. Aqui nós temos um Microtik em caixa hermética, também foi muito utilizado pelos provedores nas torres para atender os clientes e também como cliente conectar a torre, tá? Esse equipamento aqui ele era um equipamento camaleão, vamos dizer assim. O software dele ele pode ao mesmo tempo ser o POP de transmissão, como pode ser o receptor cliente, tá? Então isso foi muito utilizado, né, pelos provedores também. Então, foi muito importante aí na história dos provedores. Aqui é um AP SWR33 e 300 da Samsung. Ele foi muito utilizado também nas torres, juntamente com o AP da Lucid, tá? Então muito legal isso aqui. Esse aqui é o destruidor de frequências. Ninguém falava que usava isso, mas acabava algumas vezes usando. Eu nunca usei, mas realmente nunca usei. É um amplificador de potência que o pessoal usava para amplificar o sinal de rádio, tá? Para chegar a distâncias maiores. Mas isso gera, além de gerar uma interferência muito grande, ele também amplifica o ruído que recebe. Então, dava uma impressão que o sinal estava mais forte, estava mais longe, mas geralmente o resultado final, quando era um local com mais de um canal de rádio ocupando os mesmos espaços, acabava a interferência atrapalhando, né? Então atrapalhava mais do que ajudava, tá? Aqui é a evolução da fibra, né? São as primeiras OLTs ali, mais em conta, né? Com uma porta,
né? Foi os primeiros utilizados, atendiam aí até 64 clientes e por porta, depois evoluiu para 128. Essa é uma LT da Overtec, também muito utilizada no começo por alguns provedores. Então cada equipamento desse aí atenderia até 128 clientes, porque ele só tem uma porta, tá? Depois apareceram equipamentos que a gente não tem no museu, que já são equipamentos mais novos, com mais portas, né? Atende muitos clientes. Aqui foi um router board, né? Eu vou te mostrar antes aqui, quando começou, isso aqui já é uma evolução também. No começo eram microtics, né? Embarcados aqui, que a gente usava muito em computadores o microtik no início. E depois vieram esses cases que eram mais econômicos, mais fáceis de mexer, gastavam menos energia e faziam o mesmo serviço que um computador fazia, né? Então, essa é uma router board, que são roteadores. A microtik contribuiu muito aí com o crescimento dos provedores, né? Esse equipamento ele faz tudo que um grande roteador faz, de uma forma muito barata, né? E fácil de mexer, principalmente. Aqui são as CCRs, a evolução daquele microtik menor. São equipamentos com mais portas, né? Equipamentos maiores, mais robustos, com mais processamento e que atingiam conseguiam fazer um tráfego maior de dados, né? Então essa foi a evolução daquelas caixinhas menores, onde os provedores começaram a conseguir atender velocidades maiores que foram surgindo aí com a utilização da fibra ótica, né? E é isso. Aqui nós temos os famosos Ovislinks. Eram roteadores que a gente usava para atender o Wi-Fi na casa do cliente e muitas vezes até para fazer a conexão com a torre, né? Para utilizar, eram usados como os rádios principais. E esses equipamentos aqui, ó, eles também se transformaram como forma de baratear o custo nesses equipamentos aqui, ó. Aqui são aqueles equipamentos tirados daquela caixa. Aí eles vão colocar em caixa hermética para ser colocado de forma outdoor, né? Foi a adaptação daquilo ali. Então os fornecedores vendiam só a plaquinha, a gente comprava essa caixa, montava ela e a gente conseguia colocar essa caixa externa próxima à antena para fazer o atendimento. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem outros modelos de roteadores, né? Aqui atrás a gente tem algumas plaquinhas que a gente usava também em caixas herméticas como roteadores, né? Aqui outro exemplo de roteador antigo. Aqui são ONTs, na verdade, são as ONTs antigas, né? Aqui já é de fibra. E é isso, pessoal. O Museu Abrint está aqui para poder... Aqui a gente tem esqueci de mostrar para vocês. Foi muito importante para os provedores também a questão dos rádios digitais. Esse aqui é um rádio digital. Ele está sem antena. Aqui nessa ponta acoplava-se as antenas ou as guias de ondas que ligavam nas antenas. Aqui são rádios mais robustos, tá? Esses aqui, se eu não me engano, eles atendem mais de 1 GB de throughput. Talvez chegue até 2 GB, dependendo dos rádios e da frequência utilizada, tá? Então aqui é um par, um lado da torre, né? Do outro lado da torre tinha um outro par desse e as antenas apontadas uma para a outra para fechar o enlace. Então isso aqui ajudou muitos provedores a interligar uma cidade a outra com uma boa qualidade. Então, pessoal, tá aí Museu Abrint. Espero que tenham gostado aqui dessa homenagem da Abrint a essa história fantástica dos provedores de internet no Brasil e de como esses empresários fizeram a inclusão digital brasileira, principalmente dos e-commerce brasileiros, tá? São verdadeiros heróis. Quem é do interior aí, como eu sou, imaginem hoje se não fosse os provedores de internet em nossa cidade, por exemplo. Imaginem a qualidade do sinal se você estivesse dependendo de uma grande operadora, no caso aí
Nós só temos uma, né? Não vou citar o nome aqui de operadoras por educação, mas se a gente não tivesse os provedores aí hoje na nossa cidade, atendendo a população com qualidade, com baixos preços, né? Com altas velocidades, imaginem o que seria a nossa cidade hoje sem esses provedores. Economicamente estaríamos atrasados em relação ao resto do país. Então, parabéns aos provedores, né, esses desbravadores digitais que conectaram o Brasil de forma heróica com fibra ótica. Esse mercado, ele é único no mundo, né? A gente viaja pelo mundo, conversa com várias associações, várias pessoas ligadas a telecomunicações, e quando a gente conta que o Brasil tem 20 mil empresas de telecomunicações, pequenas empresas que hoje dominam o mercado, 53,4% do market share nacional de usuários são dos PPPs, são dos pequenos provedores regionais, né? Todas as cidades abaixo de 500 mil habitantes são dominadas pelos prestadores de pequeno porte. Então, isso pra gente é uma honra. E a Brint tinha que honrar esse período, né? São poucos anos, é um mercado basicamente novo, mas foi muito importante a participação dos provedores. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus.